As mudanças nos rumos administrativos e políticos do Ceará. Após 7 anos e 3 meses, o governador Camilo Santana deixa nesse sábado o cargo para, no mês de outubro, concorrer ao Senado. As informações sobre as mudanças no cenário político do Ceará chegam agora com Sátrio Salles. Após 7 anos e 3 meses, o governador Camilo Santana se desincompatibiliza do cargo para, nas eleições de 2022, concorrer ao Senado. Camilo foi eleito para o primeiro mandato em 2014 e, em 2018, conquistou a reeleição dentro da aliança formada pelo PT e o PDT. Durante este período à frente do Poder Executivo, Camilo manteve a linha de lealdade aos irmãos Cid e Ciro Gomes e construiu diálogo com diferentes segmentos políticos, mesmo com setores que faziam oposição à administração estadual. As alianças passaram pelo PDT, PCdoB, PV, PSB, Republicanos, PL, PSDB, PSD e MDB, sigla comandada pelo ex-senador Eunício Oliveira. Ao deixar o cargo, Camilo encaminha também uma costura para manter uma ampla base partidária com vistas à eleição ao Senado e ao Palácio da Abolição. 4 pré-candidatos do PDT disputam a preferência da militância e das lideranças estaduais para concorrer à sucessão de Camilo Santana. A lista tem o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a vice-governadora Isolda Sela, o deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, e o deputado federal Mauro Filho. A definição do nome sairá no mês de julho. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Tem mais informações. O ciclo político e administrativo do governador Camilo Santana foi marcado pela prolongada estiagem que durou 5 anos consecutivos por 2 greves de policiais, além da pandemia da Covid-19. Agora as informações com Carlos Alberto. Ao longo dos quase 2 mandatos como governador, Camilo Santana enfrentou 5 anos de estiagem. Se deparou com 2 greves dos policiais militares que foram marcadas pela ampliação do poder das facções criminosas. E em 2020, 2021 e 2022, enfrentou a maior crise sanitária da história do país. A pandemia da Covid-19 deixou milhares de óbitos e, na economia, provocou a desaceleração das atividades de serviços, da indústria e do comércio, gerando, assim, uma onda de demissões e a queda brusca na arrecadação tributária. Mesmo com todos os contratempos, a gestão Camilo Santana ampliou o sistema de abastecimento de água da população na Grande Fortaleza e no interior, contornou insatisfações na segurança pública e manteve em dia a folha salarial do funcionalismo e os compromissos com fornecedores. Ao término do ciclo de 7 anos e 3 meses, Camilo entrega o governo do estado com uma boa saúde fiscal e financeira, que o permitiu deixar muitas obras em andamento nas áreas da saúde, educação, abastecimento de água e geração de empregos. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Na prestação de contas a ser apresentada sobre esses quase 8 anos de administração, Camilo deixa importantes obras, como conta agora com mais detalhes o repórter Ednardo Lemos. Obras Camilo. O governador Camilo Santana apresenta nesta sexta-feira um balanço das ações e dos projetos desenvolvidos a partir do dia 1º de janeiro de 2015, quando assumiu pela primeira vez o comando da administração estadual. O balanço de atividades tem os números do ensino de tempo integral, que chega a 60% das escolas, a realização de concurso e convocação de 2.500 professores, a redução da evasão escolar de 16% para 3%, segundo o censo 2020 divulgado pelo IDEB. E ainda, na área da educação, foram distribuídos 347 mil tablets e chips para o ensino médio. Segundo Camilo Santana, essa política virou lei e agora todo aluno que ingressar no ensino médio recebe um tablet com chip. Os caminhos da tecnologia também foram encurtados com a aquisição e entrega de 29 mil notebooks aos professores. Na infraestrutura, o destaque na gestão Camilo é para o programa Ceará de Ponta a Ponta,
conta que desde 2015 entregou 2.944 quilômetros de malha rodoviária, com investimento total de 2.534 milhões de reais. Pouco menos de um mês para o afastamento do cargo, Camilo assinou novo pacote de 900 milhões de reais para ampliação de 783 quilômetros da malha rodoviária estadual. Com informações direto da Agora FM 107,5 de Cascavel, Ednardo Lemos para o Jornal Alerta Geral. A mudança nesse ciclo político do Ceará coloca pela primeira vez na história do estado uma mulher no comando do Poder Executivo. A professora, vice-governadora Isolda Sela assume o comando administrativo e político do estado do Ceará, como conta agora, direto da redação, a repórter Gisele Andrade. O Ceará terá pela primeira vez uma mulher no comando político e administrativo do estado. A vice-governadora Isolda Sela tem a missão, pelos próximos 9 meses, de gerenciar o estado. Isolda assume o cargo com o afastamento do governador Camilo Santana. Professora, educadora, Isolda foi escolhida para ocupar o cargo de vice nos 2 mandatos de Camilo Santana, pelo perfil técnico e pela história respeitada que construiu na área da educação. Ela exerceu o cargo de secretária da Educação na Prefeitura de Sobral durante a gestão Cid Gomes e colocou pela primeira vez na história o município de Sobral como destaque no cenário nacional do ensino público. A projeção com os bons números da Rede Municipal de Ensino de Sobral a levaram à Secretaria de Educação do Estado na gestão Cid Gomes. O trabalho realizado abriu caminhos para Isolda ser convidada para compor, como vice-governadora, a chapa vitoriosa de Camilo Santana ao governo do estado nas eleições de 2014 e 2018. Agora, chegou o momento para o novo desafio na vida da professora e educadora Isolda Sela, que assume o governo do estado para um mandato de 9 meses. Com redação do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Gisele Andrade. Jornalista Beto Almeida, mudanças que estavam na agenda do governador Camilo Santana e também de quem faz a política no Ceará. Afinal, após quase 8 anos de mandatos, Camilo vai entrar na disputa por um mandato de senador. Sai do governo com altos índices de avaliação e deixa o estado nas mãos, como bem disse o governador Camilo Santana, nas mãos de Isolda Sela, mulher competente, seríssima e, segundo Camilo Santana, que conduzirá bem o estado do Ceará pelos próximos 9 meses. E com um detalhe também, Beto Almeida, Isolda, a partir desse final de semana, se transforma num nome forte para a disputa das eleições de 2022 como candidata ao Palácio da Abolição, porque ela é um dos nomes que o PDT apresentou como pré-candidata. Além de Isolda, estão também nessa lista o deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e também o deputado federal Mauro Filho. Jornalista Beto Almeida, mais agitação nos bastidores políticos e um sábado bem atípico na agenda política do Ceará. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Com certeza, Luciano, será um momento atípico porque o governador Camilo Santana renuncia ao mandato. E aí é que vem todas as indagações que muitas vezes os nossos ouvintes podem perguntar. Por que, por exemplo, um governador no cargo, ele pode concorrer à reeleição e não precisa renunciar, e agora o governador Camilo Santana precisa renunciar ao mandato? Exatamente porque ele está concorrendo a um outro cargo, não é o cargo de governador. Então, e é isso que diz a lei das inelegibilidades, ou seja, ela estabelece que nesse caso, quando o governador ou mesmo o presidente da República, ele está com prefeito também, ele está concorrendo a um outro cargo, que não é aquele de prefeito ou governador, por exemplo, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. Como as eleições de outubro deste ano serão exatamente no dia 3, então Camilo Santana tem que fazer essa renúncia formalmente até o dia 2 de abril, que é um sábado. E aí vem esse sábado atípico que você fala. O governador Camilo Santana vai encaminhar a renúncia dele oficialmente para a Assembleia Legislativa. Já encaminhou, né? Já encaminhou, pois é. Já encaminhou, mas a posse, o ato formal de posse da Isolda Sela como governadora vai ser exatamente no sábado, na Assembleia Legislativa, numa sessão solene, e após essa posse,
dela aqui na Assembleia Legislativa, vai haver a transmissão de cargo no Palácio da Abolição. E aí a gente já sabe. Pela precipitação aqui, Beto, porque eu disse assim, já encaminhou. Na realidade, ele tem, ao longo desta sexta-feira, para encaminhar esse pedido, esse comunicado à Assembleia Legislativa sobre a renúncia. E como você bem também antecipou, a Assembleia se reúne e realiza uma sessão nesse sábado, a partir das 14 horas, para empossar a governadora Isolda Sela. E logo em seguida haverá transmissão de cargo no Palácio da Abolição. Então é esse rito que se segue nessa troca, nessa mudança do comando do Poder Executivo Estadual. Agora, Beto Almeida, na participação dos nossos repórteres, Carlos Alberto, Sátiro Salles e o Adinardo Lemos falaram sobre as obras, sobre os contratempos enfrentados pelo Camilo Santana. Sem dúvidas, esse período da pandemia e anterior, em 2020, 2021, ou 2019 e 2020, a greve dos policiais com a atuação das facções criminosas, foram momentos marcantes e de contratempos para o Camilo administrar. Mas ao final de 7 anos e 3 meses, ele chega deixando o Estado com fôlego financeiro, bem equilibrado do ponto de vista fiscal e sem dívidas. E outro fato também que nos chama a atenção, Beto, é que ao longo desse período, o governo Camilo Santana não foi em nenhum momento molestado por denúncias de corrupção. Luciano, na realidade, o governador Camilo Santana enfrentou realmente um governo de muitas turbulências. E ao final desse período, o que se pode dizer é que ele se sai bem. Lógico, enfrenta, o estado do Ceará ainda enfrenta problemas graves. Mesmo com relação à segurança, nós ainda temos graves problemas de insegurança, a atuação de facções criminosas, mas o governador tem, vamos dizer assim, um lastro de trabalho realizado em todas as áreas aqui no estado do Ceará, Luciano, que para muita gente até pode ter se surpreendido, mas mostrou o quanto a perspicácia, a capacidade de diálogo e principalmente o modo de agir do governador Camilo Santana, sempre muito aberto a ouvir, e isso fez a diferença. Por mais que se quisesse às vezes instigar, o governador tinha sempre um espaço para o diálogo. E eu acho que essa é a principal marca do governador Camilo Santana. Muita gente se pergunta o seguinte: o governador ficou 7 anos e 3 meses no cargo e ele não conseguiu formar, por exemplo, uma bancada para chamar de sua. O governador Camilo Santana, na realidade, ele não é que ele tenha tido lideranças pró-camilistas, ele não formou uma bancada camilista, mas ele teve uma bancada governista que lhe foi extremamente responsiva para as ações que ele precisava executar e principalmente no retorno que ele precisava ter aqui na Assembleia Legislativa. Então, isso é o que conta para o final da ação dele, para o final do governo dele. E vai agora disputar o Senado com esse capital que ele acumulou, um capital que hoje é também um capital eleitoral, para o qual ele vai disputar o mandato de senador até o momento, dizendo, praticamente numa corrida, vamos dizer, única. Terá oposição? Com certeza terá oposição, terá nomes para disputar, mas chega como franco favorito. E aí tem um detalhe também que vale dizer, são os elogios, as referências que ele faz à vice-governadora Isolda Sela, que a partir de amanhã será a governadora do estado do Ceará. Trata da competência, da seriedade, da responsabilidade dela na condução da educação. E olha, tem uma coisa bacana que eu vi na declaração da Isolda. Muita gente diz o seguinte: o que muda então na composição da equipe de primeiro escalão do governador Camilo Santana? Porque Isolda chegando, ela com certeza vai querer imprimir um ritmo próprio para ela, já que ela vai ser a governadora e ainda por cima vai trabalhar a possibilidade de calçamentar, vamos dizer assim, um espaço para ela também ser candidata à própria eleição, à reeleição dela. Só, Luciano, que ela foi dizendo o seguinte: olha, ela disse que tem uma equipe afinada, dedicada, que ela conhece, que participou desde o início e que ela disse que não tem nenhuma expectativa para fazer mudanças na equipe de primeiro escalão, que ela pretende, em princípio, trabalhar com os mesmos que vinham na equipe do governador Camilo Santana, o que dá digamos assim, uma ideia de continuidade que eu considero boa, porque a expectativa que existe em relação à governadora Isolda é que ela seja uma tocadora de obras, que ela dê continuidade aos projetos e principalmente à entrega das obras que vinham sendo colocadas aí com prioridade no organograma do governador Camilo Santana. Ela é um governo de continuidade, não é de ruptura. É
feliz essa sua colocação, porque representa continuidade desse modelo administrativo que começou lá atrás com o então governador Ciro Gomes, teve continuidade com Camilo Santana e agora prossegue com Isolda Sela, que tem muitas obras a serem inauguradas aí nos próximos meses. Tem as obras do Hospital da Universidade Estadual do Ceará, no bairro Itaperi, em Fortaleza, que estão aceleradas. Não sei se vai ser possível inaugurar esse hospital ainda neste ano, mas existem também projetos e obras, ações importantes no interior do Ceará. Jornalista Beto Almeida, desejar aqui boa sorte para a futura governadora Isolda Sela, esse fato histórico de uma mulher comandar o estado do Ceará, a governadora Ceará, que tem no público feminino a maioria dos eleitores do estado nas eleições de 2022. Então, estão aí as expectativas sobre esses próximos meses de administração estadual com a professora, vice-governadora, agora, a partir desse sábado, governadora do estado do Ceará, Isolda Sela. Quero registrar aqui, Beto Almeida, para encerrar o nosso bate-papo político, a audiência do Francisco de Assis em Pacajus, Francisco Lastênio em Cascavel, Antônia em Canindé, Jocélio em Viçosa do Ceará, Francisca em Fortaleza, Luciano em Aracoiaba, Dino em Cascavel, Ana em Russas, Rosa de Brito em Viçosa do Ceará, Maria em Tejuçuoca, Leonardo no interior de Minas Gerais, Elias Francisco em Pacatuba, Davi em Juazeiro do Norte, Maria em Araripe, tem também Antônio Ferreira em Icó, Fábio em Pacoti, Francisca em Guaraciaba do Norte, Ronaldo em Russas, Francisco José Nogueira em Beberibe, o Cícero está em Juazeiro do Norte, Giovanni em Coreaú, Elias em Fortaleza, Charliane em General Sampaio, Rosa em Tejuçuoca, José Bezerra em Tururu, Irismar em Guaraciaba do Norte, Ana Lúcia em Aracati. E o tempo acabou, Beto Almeida, tenho que ir embora. A todos vocês citados aqui entre os ouvintes, resposta amanhã, orientação e esclarecimento sobre benefícios da Previdência Social, comigo e com o professor Paulo Bacelar, no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Jornalista Beto Almeida, grande abraço, boa sexta-feira. Uma boa sexta-feira, bom final de semana e até segunda.